A Floresta dos Lamentos. Boas-vindas a mais um episódio de Contos Sobrenaturais. Hoje vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu nas profundezas da Serra do Mar, em São Paulo. Um grupo de trilheiros, explorando uma área desconhecida da floresta, encontrou algo que jamais poderiam ter previsto. Espíritos de antigos guerreiros indígenas que não encontraram paz em sua morte. Esta história sombria revela o que acontece quando o passado e o presente colidem de forma assustadora. Acomode-se ao redor da fogueira e prepare-se para sentir o frio que acompanha o desconhecido. Capítulo 1. O início da jornada. A história que vou contar hoje aconteceu com 3 amigos, Marcos, Letícia e Renan, trilheiros experientes, apaixonados pela natureza e sempre em busca de novas aventuras. Desta vez, eles decidiram explorar uma área desconhecida da Serra do Mar, uma região famosa por suas lendas indígenas e trilhas traiçoeiras. Estavam confiantes em suas habilidades e animados para descobrir um território intocado. Era uma manhã de céu nublado quando começaram sua jornada. A vegetação densa e o som distante de rios correndo criavam uma atmosfera quase mágica. A trilha era íngreme e cheia de obstáculos, mas o grupo estava preparado. Conforme avançavam, Letícia notou que as árvores ao redor pareciam mais antigas e sombrias do que em outras áreas que haviam explorado. As copas densas bloqueavam a luz do sol, lançando sombras longas e escuras sobre o caminho. Após horas de caminhada, os 3 decidiram parar para descansar em uma clareira. Estavam a meio caminho do destino final, um pico pouco explorado com vista para o mar. Enquanto comiam, Marcos notou algo estranho: o silêncio. Nenhum som de pássaros ou animais, apenas o farfalhar das folhas causado por um vento suave. Ele olhou ao redor, sentindo um desconforto crescente. Não mencionou isso para os amigos, mas algo não parecia certo. De repente, Letícia interrompeu o silêncio com uma pergunta. "Vocês ouviram isso?" Renan e Marcos negaram, mas ela insistiu. "Parece um lamento, como um choro distante." Eles riram nervosos, achando que era apenas a imaginação de Letícia, mas a inquietação pairou no ar. Continuaram sua caminhada, agora com o clima mais pesado. À medida que a tarde avançava, o ambiente ao redor parecia mudar. As árvores ficaram mais retorcidas, como se tivessem sofrido algum tipo de tortura antiga. O ar parecia mais frio, e o vento, que antes era apenas uma brisa suave, agora trazia consigo sussurros. Eram palavras indistintas, mas carregadas de tristeza e dor. Renan foi o primeiro a se virar bruscamente, jurando ter visto uma sombra entre as árvores. Ele não era um homem fácil de assustar, mas havia algo naquela forma, algo que o deixou em alerta. "Talvez seja um animal", disse, tentando afastar o medo. Mas Letícia, que sempre foi mais sensível a ambientes carregados, disse baixinho: "Não acho que seja apenas isso. Algo está nos observando." Marcos, o mais racional do grupo, tentou manter a calma. "Devemos estar cansados. É só nossa mente pregando peças." Mas o desconforto era inegável, e cada um deles sentia como se estivessem sendo seguidos por olhos invisíveis. A noite estava se aproximando, e eles decidiram montar acampamento em uma nova clareira. As árvores ao redor pareciam fechá-los em um círculo apertado, e o silêncio opressor era cortado apenas pelo som das folhas e dos galhos estalando sob seus pés. Quando finalmente acenderam uma fogueira, sentiram algum alívio temporário, mas os sussurros no vento não cessaram. Agora pareciam mais claros, quase como vozes chamando por eles. E foi então, ao redor da fogueira, que o primeiro sinal de algo mais sinistro apareceu. Letícia apontou para a floresta e, com a voz trêmula, sussurrou: "Eu vi alguém." Capítulo 2. Os lamentos se aproximam.
A escuridão tomou conta da floresta ao redor, e a fogueira que os três amigos acenderam parecia cada vez mais fraca, como se a própria natureza estivesse tentando apagar suas chamas. Letícia, ainda com os olhos fixos na direção de onde havia visto a figura misteriosa, sentia o coração disparado no peito. Ela jurava ter visto uma silhueta humana entre as árvores, mas quando apontou para os outros, nada mais estava lá. Temos que ficar atentos, disse Renan, que já não conseguia mais disfarçar o medo crescente. Isso aqui não é normal. Marcos, sempre o cético, ainda tentava racionalizar a situação. Pode ser um animal grande, ou até outra pessoa caminhando por aqui. Não devemos nos deixar levar pelo pânico. Mas no fundo, até ele sabia que algo estava errado. Enquanto se sentavam ao redor da fogueira, os sussurros no vento ficaram mais altos. Agora, podiam distinguir claramente o som de vozes que pareciam vir de todos os lados, ecoando pela floresta como um coro de lamentos. Cada lamento trazia uma dor antiga, uma tristeza profunda, que penetrava nos ossos dos trilheiros. Os sussurros eram em uma língua desconhecida, mas ainda assim, de alguma forma, entendiam seu significado. Sofrimento, perda, desespero. De repente, um grito ecoou na floresta, um grito humano e assustador. Era como o som de alguém sendo torturado. Letícia colocou as mãos nos ouvidos, tentando bloquear o som, mas parecia que ele vinha de dentro de sua cabeça. Renan se levantou bruscamente, pegando sua lanterna e apontando-a para a floresta ao redor. "Quem está aí?" ele gritou. Mas a única resposta foi o silêncio mortal que se seguiu. Depois de alguns minutos tensos, Letícia sussurrou: "Eu acho que estamos em um lugar sagrado, mas de um jeito ruim. Talvez tenha sido um campo de batalha indígena ou um cemitério." Ela tinha lido sobre lendas de guerreiros indígenas que protegiam suas terras mesmo após a morte, suas almas presas pela vingança e pela dor. Marcos, embora incrédulo, sabia que algo fora do comum estava acontecendo. Eles estavam em uma parte isolada da Serra do Mar, um local que nenhum deles conhecia bem. "Precisamos sair daqui", disse ele, a voz mais firme do que ele realmente sentia. "Amanhã cedo, assim que o sol nascer, voltaremos pelo mesmo caminho." Mas a noite não seria tão fácil de atravessar. Conforme a madrugada avançava, os lamentos se tornaram mais intensos, quase ensurdecedores. As vozes agora pareciam estar bem ao lado deles, como se algo ou alguém estivesse circulando a fogueira, sussurrando diretamente em seus ouvidos. Letícia começou a rezar baixinho, enquanto Renan apertava seu facão com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. E então, eles os viram. À beira da clareira, sombras se formaram entre as árvores. Eram figuras altas, humanas, mas distorcidas de uma forma que os deixava completamente aterrorizados. Seus corpos eram esqueléticos, seus rostos inexpressivos, mas havia uma fúria latente em seus olhos vazios. Eram os espíritos dos guerreiros indígenas, condenados a vagar por aquela floresta, incapazes de encontrar paz. Eles não se moviam, apenas observavam. Letícia, Renan e Marcos estavam paralisados, incapazes de reagir ao que viam. O frio na clareira era intenso e o ar parecia ficar mais denso a cada minuto. Foi quando Renan sussurrou com voz trêmula: "Nós não devíamos ter vindo aqui." Capítulo 3. O despertar dos espíritos. A tensão na clareira era insuportável. Letícia, Renan e Marcos estavam cercados pelas figuras espectrais que surgiam das sombras, seus olhos vazios fixos no grupo. Os lamentos haviam se transformado em um murmúrio constante, uma melodia horripilante que parecia pressionar os corações dos trilheiros com uma força invisível. Nenhum dos três ousava se mover, temendo o que aconteceria se quebrassem o silêncio.
Marcos, o mais racional do grupo, tentava desesperadamente pensar em uma solução. Talvez, se ficarmos quietos e não provocarmos, eles nos deixem em paz, sugeriu em um sussurro, mas até ele não acreditava naquelas palavras. De repente, um dos espíritos deu um passo à frente. Seu corpo translúcido parecia flutuar sobre o chão da floresta, e sua presença era acompanhada por um frio intenso que fez os três amigos estremecerem. Com um movimento lento e quase ritualístico, o espírito ergueu a mão, apontando diretamente para Renan. Os murmúrios se intensificaram, como se os espíritos estivessem se comunicando entre si, discutindo o destino dos intrusos. Renan começou a recuar, mas o espírito o seguiu, sem desviar o olhar vazio de seus olhos. "Por favor, vamos embora", implorou Letícia, sua voz quebrada pelo medo. Mas o espírito não parou. Foi então que Renan cometeu o erro fatal. Em um ato de puro desespero, ele ergueu seu facão e avançou contra o espírito. O facão atravessou o ar, sem encontrar resistência. O espírito não reagiu fisicamente, mas os murmúrios se transformaram em gritos de ira. A atmosfera ao redor se tornou sufocante, e a floresta pareceu se fechar ao redor deles. As outras figuras começaram a se mover, aproximando-se dos amigos com uma determinação assustadora. Renan gritou, uma mistura de medo e frustração, mas não havia para onde correr. Os espíritos o cercaram. E então aconteceu algo que os três jamais poderiam ter imaginado. As figuras translúcidas começaram a fundir-se, formando uma massa disforme de escuridão. De dentro dessa massa, mãos esqueléticas surgiram, agarrando Renan com uma força descomunal. Ele tentou lutar, mas foi arrastado para dentro da escuridão, seus gritos ecoando na floresta. Letícia e Marcos assistiram, impotentes, enquanto Renan desaparecia. Seus gritos foram substituídos por um silêncio aterrador. Os espíritos voltaram-se então para os dois sobreviventes, que estavam paralisados pelo medo. Letícia começou a chorar, sentindo-se completamente desamparada. Marcos, sabendo que eles estavam condenados se ficassem ali, agarrou Letícia pelo braço e começou a correr. Não havia um caminho claro, mas ele seguiu em frente, tentando se afastar o máximo possível da clareira. As sombras o seguiram, movendo-se através das árvores como se fossem parte da própria floresta. A cada passo, os sussurros e lamentos ficavam mais altos, reverberando em suas mentes. A floresta se tornou um labirinto. Não havia direção, apenas o instinto de sobrevivência os guiava. Letícia tropeçou várias vezes, mas Marcos a puxava de volta, forçando-os a continuar. Eles estavam exaustos, mas a adrenalina os mantinha em movimento. De repente, eles emergiram em um riacho e, por um momento, pensaram que estavam a salvo. Mas o reflexo na água mostrou algo aterrador. As figuras espectrais estavam bem atrás deles. Marcos sabia que não poderiam fugir para sempre. Ele se virou para Letícia, vendo o desespero em seus olhos, e tomou uma decisão difícil. "Continue correndo, não olhe para trás", ele disse com firmeza, empurrando-a para a frente. Letícia hesitou, mas o terror em seus olhos a fez obedecer. Ela correu, deixando Marcos para trás. Ele sabia que alguém precisava atrasar os espíritos, mesmo que custasse sua vida. Enquanto Letícia desaparecia na escuridão, Marcos enfrentou as figuras espectrais que agora cercavam o riacho. Ele não tinha mais medo. Sabia que seu sacrifício era a única chance de Letícia escapar. Com um último grito, ele se lançou contra os espíritos, sentindo o frio avassalador tomar conta de seu corpo. Letícia correu sem parar até o amanhecer. Quando finalmente parou, estava sozinha. Nunca mais encontrou Marcos ou Renan, mas os sussurros e lamentos da floresta nunca a deixaram.